M. Ivanov, perguntas e respostas. Questão. A propósito das cadeiras, há, para alguns, uma apropriação do território. Como você vê isso, a partir de seu lugar? Então, se quiser, vamos fazer o que disse Anael, recentemente. A partir do instante em que você se apercebe disso, inverta a questão. O que isso perturba em você? Não se esqueça de que tudo o que você vê é o que você projeta. Isso não quer dizer que seja verdadeiro ou falso. Você, talvez, tenha toda razão. Mas o que isso faz ressoar em você? A solução está aí. Sempre, e você vai constatá-lo, cada vez mais frequentemente, você vai, por exemplo, viver uma interação como uma situação ou como uma pessoa, com um irmão, e, nessa interação, você vê alguma coisa. Não é questão de dizer, eu tenho razão e o outro está errado, ou outro tem razão e eu estou errado, é questão de ver o que isso quer dizer. E, se você vê isso, o que é que isso quer dizer para você? De algum modo, é você que está incomodado. O que é que isso evoca como falha em você? O outro está aí apenas para mostrá-lo a si mesmo, quer seja um Draco, um réptil ou um comportamento animal. Porque, se você fosse absoluto ou estabelecido no si, mas mesmo isso não poderia levantar a mínima interrogação. Mesmo se você está incomodado, porque você queria esse lugar, você deixará outro viver esse lugar, sem forçar-se, de maneira alguma. Isso quer dizer que, assim que você manifeste algo que é bom demais para ser verdade, e totalmente verdadeiro, mesmo, eu diria, mas o fato de colocar a questão ou de vê-lo, sem atravessar isso, ou seja, estando preso, de algum modo, em você ou pela questão, ou pela interrogação que isso suscita. Eu o convido, como disse Anael, é aquele que diz que é. Se você adota esse princípio em todas as coisas, você verá que, muito rapidamente, tudo isso vai solucionar-se. É aquele que diz que é. E é, completamente, isso. Mesmo se, por exemplo, você tenha a impressão de ser invadido em seu território, eu não falo de cadeira, mas de não importa o que, se isso se produz, é como o tijolo que você recebe na cabeça. Ele não está aí por acaso, esse tijolo, e o outro não está aí por acaso, tampouco. Porque você entra, e isso eu também disse, a partir da atribuição vibral e, mesmo, um pouco antes, você entra na hipersincronia. Dão-lhe a ver coisas, que o chocam ou que o seduzem, ou que lhe parecem verdadeiras, ou que lhe parecem falsas. Qual ponto de vista você vai adotar? Aquele da pessoa ou aquele do si? O ponto de vista do si ou o ponto de vista do absoluto? E você verá que as consequências não serão, absolutamente, as mesmas. Se você se incomodou por uma noção de lugar ou de território, é que, em você, há, exatamente, a mesma coisa. É difícil a admitir ou a compreender, mas faça a experiência de fazer. É aquele que diz que é, e volte a questão para si mesmo, ou a frustração ou a raiva ou não importa o que, ou o desejo de fugir de uma determinada situação. O que é que eu exprimo através de minha raiva ou de minha fuga? O outro é apenas o médium que está aí, justamente, para fazê-lo ver isso. Portanto, você vê, é nem bem nem mal nem a predação, são oportunidades de ver-se, inteiramente, em si. Então, isso não quer dizer, necessariamente, que você tenha aquele que diz que é, mas, em todo caso, isso faz ressoar alguma coisa em você, isso é evidente. Caso contrário, você nem mesmo o veria. Hoje, efetivamente, você deve superar todas essas noções de território, e aliás, isso faz parte não de mecanismos que você tenha vivido há alguns anos, de deslocalização da consciência na qual você era o outro, na qual você comungava com o outro. Você vê, efetivamente, que há coisas que eram mais fáceis antes, sobretudo, antes que se manifestam as linhagens. Porque, aí, você está em níveis que não são, unicamente, ligados às suas experiências ou às suas frustrações, mas que o remetem, diretamente, aos seus próprios arquétipos. E seus próprios arquétipos não querem dizer que você tenha essa linhagem que corresponde a esse comportamento, mas que você está na reação em relação a essa linhagem.
Como você pode estar em relação com qualquer linhagem que seja, mesmo que seja um puro Draco, e manter a unidade? Explique-me como você faz. Bem, você verá muito bem que é impossível. É preciso ver, atravessar, exprimir, se quiser, como você o fez, mas, depois, ver-se a si mesmo. Isso não quer dizer que você faça a mesma coisa, isso não quer dizer que você tem razão e que o outro não. Tente sair dessa visão maniqueísta da pessoa. Eu estou errado, ele tem razão, ou o inverso, ele está errado e eu tenho razão. Isso não tem qualquer espécie de importância, porque você não resolverá nada assim. Você resolverá uma determinada situação, mas ela lhe será reapresentada, multiplicada a cada vez, porque nós já dissemos, há algum tempo, que o que se desenrola na matéria, aí, nos atos insignificantes da vida, são os meios de testar onde você está, real e concretamente, nisso. E, talvez, você não o veja, e o outro sim. Mas, assim que haja um que veja algo, é o outro, é como quando você brinca de cabra cega, é a mesma coisa, ou de esconde-esconde. Você agarra alguma coisa, porque você a viu, e, depois, o que é que você faz? Portanto, é claro que se pode encontrar uma origem ao nível do cérebro, ao nível das feridas, ao nível das memórias. Pode-se, também, encontrar explicações pela manifestação de uma linhagem, mas, se um irmão ou uma irmã dá-lhe a ver uma linhagem que não o suporta, mas é que a falha está em você. Se você é absoluto, você vê o bem, você vê o mal, você vê a unidade, mas você nada é de tudo isso. Você não será incomodado nem pelo diabo nem por um tiro de fuzil, você continuará o mesmo. Portanto, assim que haja reação, ao que quer que seja, você exprime, simplesmente, resquícios, eu diria, de dualidade. Portanto, é aquele que diz que é. E eu lhe certifico que, se você muda seu modo de ver ou de analisar, mesmo uma determinada situação, uma determinada relação, você vai, rapidamente, dar-se conta do que não funciona em você, ao invés de vê-lo no outro. Porque, se você o identifica em si, não como a explicação, a identificação não é a explicação, é atravessar isso, não prender-se pelo que quer que seja, não como uma negação, não como aquele que não quer ver, mas, justamente, vendo-o, com cada vez mais intensidade, cada vez mais ruminação ou perturbações, é assim que você vai sair disso. Para nada serve bater no outro ou roubar-lhe a cadeira. Mas isso pode ser engraçado, também, para o outro, se isso se produz, na condição de que não seja uma reação, porque, de momento, há linhagens que lhe aparecem, gentilmente, nos comportamentos, mas podem aparecer, também, muito mais violentamente. Mas isso é, justamente, o que você vive, agora, como nós dissemos, com uma intensidade decuplicada. Permaneça sábio em relação a isso, não se misture nisso. É visto, é claro, mas se é visto, resta apenas que atravessá-lo, simplesmente. Então, é claro, você vai responder-me que é mais fácil falar do que fazer. Faça-o, já, algumas vezes, e você verá, por si mesmo, que as coisas ficarão profundamente diferentes. Talvez, você vá decidir serrar-lhe a cadeira e, talvez, para ele, isso será importante, naquele momento e, talvez, você vá atravessar. Porque, aí, se você atravessa e deixa o tempo, deixa o espaço, você dá, pela inteligência da luz, a explicação, você não entrou na reação imediata ou no sofrimento imediato ou no incômodo imediato, pouco importa o que é. Quer seja uma doença, um vírus, um irmão, uma irmã ou o tijolo que cai na cabeça é, exatamente, o mesmo princípio. Então, naquele momento, ao invés de acusar o tijolo ou aquele que jogou o tijolo, volte-se para si. Isso não quer dizer tudo aceitar, isso não quer dizer nada dizer, isso quer dizer atravessar isso em si, ou, se prefere, gire 7 vezes a língua em sua boca antes de falar. Eu não falo das questões, mas eu falo em geral. Tudo que a vida propõe a você, hoje, é isso.
quer sejam anomalias na matriz, que são cada vez mais frequentes, e isso eu havia dito para o mês de abril, as coisas que lhe explodem na cara, com uma intensidade que você não suspeitava, e que chegam, por vezes, a fazê-lo perder a calma ou sair de seu contentamento, quer seja o excesso de barulho, quer seja alguém que funga, quer seja não importa o que. Tudo isso são oportunidades para sair, de algum modo, dos resquícios de expressão da dualidade. Porque a vida chama você, sempre, nesse mundo, mesmo se você é absoluto e decida permanecer no Mahasamadhi durante um ano, você não poderá evitar ser perturbado, a menos que esteja no fundo de uma caverna e nada coma e nada beba durante anos, por um animal que passa, pelo frio, por não importa o que. São, justamente, as oportunidades de ver se você está aí, realmente, onde você pensa estar. O que quer dizer que, agora, não basta mais dizer eu tenho tal coroa que está ativa, eu vivi a onda de vida, portanto, estou liberado. Prove-o. A prova não é porque você vibra. É claro que você está liberado, naquele momento, como todo mundo. Mas, no que há a viver agora, com a acuidade que é exponencial, cabe a você ver. E, se algo, sobretudo, é lhe reapresentado, em relação a uma experiência que você faz, habitualmente, a traição, o abandono, a injustiça, o medo, todas as manifestações da pessoa, essa manifestação da pessoa, ela pode ser inteiramente verdadeira, como inteiramente falsa, tanto em um caso como no outro, é a expressão da dualidade, é uma projeção da consciência. E a consciência vai apropriar-se, é claro, e dizer: eu tenho razão, mas, naquele momento, é a pessoa que fala. Você perdeu o controle, você saiu do alinhamento. E o que é preciso fazer nesses casos? Pôr Cristo à frente. Então, você pode enviar, também, o próprio Cristo serrar-lhe a cadeira, você verá, efetivamente, o que acontece. Talvez, para essa pessoa, efetivamente, será necessário que a cadeira quebre. Para outra, não, ela está aí porque, justamente, ela desperta isso em você. E, se ela desperta isso em você, é que há ressonância e, se há ressonância, isso quer dizer que, sem culpa, sem projeção, atravessa isso. O mais difícil em tudo isso é não mais colocar-se questões, ao nível mental ou intelectual, sobre a busca de sentido, de explicações, mas, também, não mais ruminar e não mais recusar as emoções que chegam, deixá-las emanar e ver por si, porque, se há algo que chocou, é que, em algum lugar, há uma falha, e o outro está aí apenas para revelar sua falha. E, se você não o vê com uma determinada situação, você o verá com uma pessoa, e você o verá com uma segunda pessoa. Depois, se é preciso quebrar o carro para isso, ou quebrar-lhe a cabeça, a luz quebrará sua cabeça. É normal, e é isso a sincronia, é isso o face a face. E, para alguns, o face a face consigo mesmo é muito fácil. Então, o face a face não é, unicamente, em relação a si mesmo, é em relação a tudo que eu nomearia a vida nesse mundo, ou seja, tudo que é emanação da consciência, projeção da consciência e, portanto, separação, divisão e compartimentação. E é, justamente, vendo isso, por vezes, sendo cada vez mais incomodado, que você vai dar-se conta de que, sozinho, você nada pode fazer, ao nível de sua pessoa. E por Cristo à frente permite, efetivamente, sair desse funcionamento dualitário porque, ao colocar Cristo entre vocês dois, ou entre você e uma situação, você sai, de maneira inexorável, da dualidade, você entra na Trindade. Eu diria, em resumo, que tudo o que se apresenta à sua consciência, hoje, tem uma razão de ser. Como você mesmo está, exatamente, no lugar certo. As interações de todos esses lugares dão ajustes, modificações, por vezes, muito violentas, nesse momento, mas que concorrem, todas, para estabelecê-lo aí, onde você está. E você terá a oportunidade, ao colocar Cristo à frente, de aperceber-se de que querer determinar quem está errado e quem tem razão, estritamente, para nada serve. É claro, quando você está no carro e há um sinal de parada e você entra nele, é ele o culpado, mas, aí, eu falo de sua consciência,